Então, dando continuidade ao nosso segundo vídeo, que nós vamos discutir um pouco então nessa terça-feira. Primeiro, foi essa revisão, né? Lembrando, muito importante para quem está se situando, a gente vai fazer sempre essas revisões, né? O que nós temos até agora de material? Nós temos o vídeo dos pioneiros de Rochdale, né? Que fala sobre a origem deles, mas também fala sobre a Revolução Industrial, fala sobre uma forma de pensar do liberalismo. Não fica explícito isso, fica implícito isso no vídeo, para quem já leu sobre liberalismo, né? Sugeri para o pessoal olhar o vídeo, né? História das coisas. Alguns colegas já olharam, então não coloquei na postagem, porque, bem, é só fazer a pesquisa, né, gente? Colocar a história das coisas, é um desenhozinho animado, né? Baixa lá, 10, 15 minutos. O que nós vamos entender um pouco ali? Ali a ideia é entender um pouco como é que o vídeo ele evidencia a experiência ou a percepção do liberalismo e do utilitarismo. São dois conceitos que aparecem de forma muito clara no vídeo. O utilitarismo, o liberalismo, dentro do modo de produção capitalista. Tá? Então é este olhar que nós faremos no vídeo, então, História das Coisas, que eu espero que vocês tenham visto, tiveram uma semana para fazer isso, né? Temos também o texto sobre cooperativismo, que vamos estar utilizando ele, e o texto do professor Marcos também. Tem um livro também que te postou, com o conceito principal ali. Então, vocês estão vendo que a gente não está enchendo o volume de coisas, mas estamos pegando os pontos principais. Então, por isso eu espero que esses pontos principais sejam dominados, esses conceitos sejam dominados por vocês. Isso é a experiência do glossário explicativo, tem a ver com o nosso conteúdo e tem a ver com a nossa aula. Então, ok. Porque na sequência nós vamos desenvolver trabalhos em cima disso e esses conceitos têm que estar incorporados até para entender o objetivo dessa primeira etapa. Também nessa primeira etapa vamos fazer uma pré-avaliação de como é que as coisas estão até aqui, como é que vocês estão indo, como é que estão vendo. Espero que tenham compreendido, os colegas mais antigos, que neste primeiro momento nós estamos fazendo uma revisão de alguns pontos sobre o cooperativismo, né? Mas mesmo esta revisão é inédita para a maior parte, porque são temas que nunca foram discutidos em sala de aula. Então, nessa nova modelagem da matriz curricular, a gente está fazendo essas transformações, né? Então, foi discutido aqui um nível de aprofundamento sobre cooperativismo que não foi discutido, por exemplo, nos semestres anteriores, né? Que é essa prévia, né, da passagem do modo de produção servil para o modo de produção capitalista, Idade Média para a Idade Moderna, doutrina liberal, doutrina utilitarista, modo de produção cooperativista. E como o cooperativismo ele se localiza nesse ambiente e como ele dialoga com essas doutrinas, esses princípios, né? E cria um outro princípio e uma outra doutrina que é típica dela. Então, isso é um ponto importante. Também é muito importante, nós vamos entender no nosso próximo encontro, nós vamos nos focar mais exatamente nesses conceitos. Então, na próxima aula, nós vamos exatamente discutir um pouco mais sobre, afinal, o que é capitalismo. O que é capitalismo? O que é modo de produção capitalista? Quais são as características disso? Que é que vai embasar a passagem da Idade Moderna, né? O modo de produção capitalista é modo de produção capitalista industrial. O que ele acontece? Nós já conversamos, inclusive, que o modo de produção é conceito, vocês já trabalharam, né? Um modo de produzir bens e serviços dentro do modelo econômico. Mas nós conversamos que ele é mais do que isso. Ele também é um modo de produção de subjetividades, de princípios e valores. Okay? E daí, dentro dos princípios e valores, nós vamos encontrar, então, nesta ascensão do modo de produção capitalista, princípios e valores de umas doutrinas bem específicas, que é a doutrina liberal, o utilitarismo e o materialismo, que está lá nos videozinhos para vocês na nossa plataforma do Classroom. Tem 3 vídeos para vocês que falam exatamente disso: o liberalismo, o neoliberalismo, materialismo, né, e o capitalismo. Então, vamos discutir, ficar em cima desses conceitos no próximo encontro. Vamos ter trabalho em cima disso para que nós possamos, a partir disto, entender a diferença do cooperativismo para esse outro modelo. Que eu tenho certeza que até o momento não foi discutido esse tema no curso, né? Dessa diferenciação.
tá? Foi falar sobre o cooperativismo, história do cooperativismo, mas não essa diferenciação dessa maneira como sendo trabalhado agora. Então, conceito de capitalismo, conceito de liberalismo, conceito de utilitarismo, de materialismo, são conceitos que não apareceram ainda no curso. Então, nessa nova modelagem, então, a gente está fazendo isso. Então, uma coisa importante para a gente entender. Esse material, então, está nos vídeos que foi enviado para vocês, vai ser discutido e nós teremos um trabalho, então, de uma avaliação de como é que estamos indo até agora, né? Muito rápido, muito devagar, uma avaliaçãozinha básica e, na sequência, um trabalho que nós vamos fazer juntos, discutindo exatamente esses pontos que eu falei agora para vocês, tá? Então, tentando identificar o entendimento de vocês sobre esse processo. E, claro, como eu falei, esses processos, esses conceitos, eles estão exemplificados no vídeo A História das Coisas. Alguns colegas já viram o vídeo História das Coisas, mas a partir do olhar de entender a diferença entre o cooperativismo e aquele modo de produção, né? Que nós vamos chamar de economia de materiais. A gente fez outras avaliações. Esta avaliação que eu estou propondo para vocês é entender aonde ou como os conceitos que nós discutimos até agora, liberalismo, utilitarismo, materialismo e capitalismo, entram ou são evidenciados no vídeo História das Coisas. Então, isso é um tema que nós vamos discutir no próximo encontro. Então, se vamos dizer, professor, no vídeo lá me parece que o termo do utilitarismo ele fica evidenciado quando acontece isso. É assim? Olha, o termo do liberalismo me parece que fica evidenciado quando aparece isso. Tá? Então, é essa análise que nós vamos fazer. Tem indicação de outros filmes que eu vou passar para vocês também, mas, então, essa discussão vai ser a referência, inclusive junto com os vídeos que foram passados para vocês agora, tá bom? Então, nos encontramos na próxima terça-feira. Como vocês viram, não tem muita coisa, nós estamos fazendo revisão, estamos indo devagar, que nem o próprio Márcio pediu, né? Sala de aula. Muito obrigado, Márcio, que é exatamente isso. Isso é uma ação responsável, né? Tem um entendimento, tá com uma dificuldade, compartilha, conversa. O que é não ser responsável? Estar insatisfeito com alguma coisa e falar fora da sala de aula. Isso é irresponsabilidade, é imaturidade, né? E tem a ver com a quebra de vínculos do que nós estamos discutindo, que é a ideia da confiança, tá? Então, como falei, esse é um exemplo claro do Márcio de tem algum questionamento, vem traz para a sala de aula. É isso que a gente espera de vocês. Então, nesse nosso próximo encontro, também estaremos abertos a discutir essas questões. Professor, está muito rápido, muito devagar, esses conceitos estão sendo entendidos ou não. Lembrando para vocês que nós estamos no primeiro momento dessa disciplina. As próximas etapas da disciplina terão outros temas diferentes, mas que essa primeira base será extremamente importante, extremamente estratégica para a gente poder entender. Lembrando, né, que nós trabalhamos num formato de metodologia que a gente chama de piramidal, ou seja, nós construímos uma base conceitual, uma base de entendimento sobre a disciplina, sobre o que nós estamos falando, que inclui conceitos, leituras, filmes, vídeos, né, debates também em sala de aula, para que a gente possa partir para a próxima etapa. Então, talvez nessa aula não, mas na próxima aula, nós já vamos passar para um novo conjunto de temas. Onde esses aqui ficarão somente como base. Tá ok? Muito obrigado. Nos encontramos então na terça-feira.